E aí, moçada? Então, como eu já falei, né, os nossos estudos de domingo são meditações. E uma coisa muito louca, que eu já comentei com as meninas um pouco antes, é que Deus é tão louco que ele ensina uma coisa para você num dia, no outro vem exercício. Então, se você quer aprender rápido, passar da fase, aprenda rápido, passe na lição, que aí você vai receber a próxima. Mas eu já vou te avisando, a próxima é mais difícil, tá? Mas então, vamos aprender. Enquanto você não aprender a lição, você vai ficar dando volta, e vai ser o que a gente ouvia quando era criança, né? Aluno repetente, né? Aí, num evangeliquez, né? O pessoal que fica rodando em volta do monte, uma viagem que era para fazer em 11 dias, ficaram 40 anos, né? Mano do céu, o que é isso? Então, o que aconteceu? Nós estamos estudando as cartas de Paulo, e na carta de Paulo para Timóteo, ele fala muito assim, para você não ficar em contendas, não ficar batendo boca, não discutir, não é? Ele fala isso e nós estudamos 1 mês nós estudamos isso, né? E cada estudo falava, porque não perca seu tempo, tá? E acontece o seguinte, eu tenho uma amiga no Facebook e ela colocou assim, se a caridade, ela faz muita obra social, né? Que a caridade traz salvação. E sabe, né, gente? Eu tenho que aprender a ficar quieta, mas não começa a ferver umas coisas assim, né, dentro de mim, né? E eu coloquei assim, eu amo muito ela é muito fofa, só pus assim, ups! A salvação vem por Cristo, não é pelas obras. Vocês não sabem o que aconteceu com isso. Então, é assim, você vê os posicionamentos. Então, eu entendi que muitas pessoas misturam tudo. A questão da salvação e das obras e do merecimento e de você. Então, é assim, eu deixando uma religião de lado, não vamos falar das religiões, eu gosto muito da Bíblia, o que é que a Bíblia diz. Então, eu fui desenvolvendo esse estudo essa madrugada para poder idealizar, fazer um formato que seja bem claro. Vocês sabem que eu gosto de colocar as coisas bem, explicar bem, para que não tenha margem de dúvida, para ser o mais didático possível. Então, o tema é o seguinte: a caridade traz salvação, tá? Então, é assim, vamos ver o que a Bíblia diz. Então, existem igrejas, religiões, né, que não acreditam em inferno, vivem só na parte da graça. Realmente, a salvação vem pela graça. Mas, porque Deus é amor, no chegar no final, ele não vai ter coragem de condenar ninguém. Tudo bem, Deus é amor, mas também é fogo consumidor, tá? De Deus não se zomba, ele é fiel nos seus ensinamentos. Então, vamos lá primeiro, tá? É salvar de quê? Se você não acredita em inferno, em céu, tá? Se você não acredita, você acha que se você foi reencarnando, você vai pagando os seus pecados, então você precisa de Salvador? É Salvador de quê? É interessante isso, porque as pessoas não acham que existe o outro lado. Então, para que você precisa de Salvador? Então, vamos ser lógicos. Então, eu quero fazer esse estudo nessa cadência, e se você pegar carona em qualquer item, você vai. Mas se você achar que alguma coisa vai contra, desce do ônibus. Desce do ônibus, porque aqui nós estamos falando o que a Bíblia diz. E eu guio a minha vida pela Bíblia. Eu não estou dizendo que eu faço tudo certo, não. Mas se você vier esfregar a Bíblia na minha cara e confrontar com o comportamento meu, que é contrário à Bíblia, eu vou ser submissa e vou saber que está errado, entendeu? Mas eu sei que a Bíblia, eu reconheço. Veja bem, primeiro, esse livro aqui, ele não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Quando você diz que contém, é porque algumas coisas podem não ser, e eu creio que ele é, em toda a sua totalidade. Já falei que qualquer dia eu vou fazer um estudo só sobre a autoridade bíblica, por que ela é canônica, eu ainda vou explicar tudo isso para vocês um dia. Mas até lá, eu vou dizer, eu creio no que a Bíblia diz de capa a capa. A Bíblia não se contradiz. Por isso você tem que estudar o texto e o contexto e saber em que situação foi dito, para quem foi dito e adaptar na sua vida. É assim que a gente estuda legal, tá? Então, vamos lá. Se você, tá, não acredita no juízo, se você não acredita que você vai ser responsabilizado pelos seus atos, e você não acredita na morte eterna, você não precisa de salvação. Então, se você não acredita em nada disso, então o meu papo com você terminou. Mas eu acredito que há, porque a Bíblia diz que há. Então, vamos para o segundo tema. Então, João 5:24, porque há uma religião que pega só o evangelho, diz que estuda só o evangelho, então vamos trabalhar em cima do evangelho mesmo, tá?
João 5,24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo e passou da morte para a vida. Quem está falando aqui? Jesus, tá? Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, certo? Então, se nós cremos que ele é o único intercessor, é ele que nos salva, mas vai salvar de quê? Se você acha que se chegar na última hora, Deus é bonzinho, ele vai zerar todo o seu karma e tá tudo bem, né? Então, você não precisa de Salvador. Você não precisa de Salvador. Aí você vai achar que Jesus foi um filósofo, um cara muito legal, uma mente iluminada, mas eu creio que é algo a mais. Ele é o Salvador. O primeiro passo de Jesus na minha vida é o Salvador da minha vida. Ele que me resgatou da morte para a vida. E eu vou falar para vocês, eu fui criada na igreja. Tem gente que é capaz de falar, mas que pecado tem uma adolescente de 15 anos que nunca saiu. Eu sei da onde Deus me tirou. Deus não me tirou da prostituição, das drogas, dos vícios. Não, Deus me tirou de uma vida perdida. Enquanto eu não encontrei Jesus e tive a minha conversão, eu lembro exatamente o dia da minha conversão, eu sei da onde Deus me livrou. Então, é muito mais fácil as pessoas que são bandidas, assim, os mais, né, acharem que tem um contraste com a vida, mas o pior são as pessoas que têm uma vida morna, que são as pessoas criadas na igreja, falam só o evangeliquez e, na verdade, não tiveram um encontro com Cristo. São as pessoas que acham, que conhecem o evangelho, conhecem tudo e acham que está tudo bem, porque está seguindo o script. Gente, essas pessoas vão errar o céu por 20 centímetros, que é da cabeça para o coração. Então, a minha preocupação é essa, são as pessoas que pensam que são salvos porque seguem o script e, na verdade, não são. E a salvação é muito simples. Exatamente por isso que o povo, quanto mais culto a pessoa é mais quer confundir, complicar o projeto da salvação, porque a salvação é muito simples. E nós vamos ver no decorrer do nosso papo hoje que é muito simples e aberta a todos. Então, o que diz aqui? Nós precisamos de um Salvador? Sim, porque o salário do pecado é a morte. Aí você vai falar, mas eu não peco. Você não peca? Até um bebê peca, porque Davi falou no Salmo, em pecado me concebeu minha mãe. Quem tem bebê sabe que até o bebezinho pequenininho faz birrinha. Ele faz birrinha. Então, fala, ai, criança não mente? Mente. Criança não faz maldade? Faz. Criança não briga com o amiguinho? Faz. Então, são pecadinhos. Aí você vai me dizer, mas isso não leva a nada. É de acordo com o conhecimento, porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. Tá? Pecado é tudo aquilo que você errou o alvo. Tá? Então, o salário do pecado que é a morte. Mas, aí é a boa notícia. O dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não está falando que você vai ser salvo de acordo com o que você fizer. A vida eterna vem em Cristo, tá bom? E aí você pergunta, mas por que eu preciso de salvação? Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, não é alguns. Até aquele bonitinho, bonzinho, que faz boa obra, boa ação, ele pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí nós vamos ver, e quem é que pode salvar? Então nós vamos ver lá em João 14:6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não, todos os caminhos levam a Deus? Mentira. Não, eu gosto de Jesus, mas eu sou fã da santa não sei o quê. Ok, a santa não sei o quê foi uma pessoa especial, mas ela não pode te salvar. Maria não pode te salvar. Seu pai, sua mãe não pode te salvar. Deus não tem neto, Deus não tem cunhado, Deus não tem nora. Deus só tem filho. Então, se o seu pai é salvo, eu lembro que foi o confronto que o meu pai me fez quando eu tinha 14 anos, e ele falou para mim, olha aqui, senta aqui, Deus não tem neto. Ou você é filho de Deus, ou você vai para o inferno. Ele era meio assim, digamos, duro nas suas palavras, né? Mas o sangue do seu Milton Coque corre nas minhas vezes. Quando eu vejo, eu estou falando, né, até mais do que devia. Mas, o que acontece? Quem pode salvar? É só Jesus, porque Jesus é o único que é 100% homem e 100% Deus. Ele veio para religar o relacionamento do homem com o Pai. É só Jesus. Se você não passar por Jesus, dançou, negão, vai para o inferno.
vai para o inferno, porque eu creio no inferno, porque a Bíblia fala que ele existe. Então, ou como obter a salvação? Quem pode salvar? É só Jesus, através dele. E assim, quando você chega a Jesus, você começa, ele é o seu Salvador, ele te salvou, e aí ele começa a ser o seu Senhor. Muitas vezes Jesus veio para ser o Salvador de todos, tá? Mas poucas pessoas querem que ele seja o Senhor da vida. E eu vou falar para você, o dia que Jesus for o Senhor da sua vida em toda a plenitude, não tem para ninguém. Você vai ser imbatível, porque ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso quer dizer o quê? Tô contigo e não abro. Se eu sou o Senhor da sua vida, você é mais do que vencedor. Tá? É essa máxima do evangelho que a gente tem que ter aqui dentro para poder mostrar para as pessoas. Então, quem pode salvar? É só Jesus. Aí você fala, mas como eu posso obter a salvação? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. É simples demais. Você não precisa frequentar uma igreja. E olha, eu não estou falando contra frequentar a igreja, porque eu frequento a igreja, eu sou dizimista, eu sou membro, tudo bem. Mas não é só isso. Tem muita gente que, em vez de ser crente, é crentino, né? Que vai para a igreja, segue o script, pensando que está tudo certo. Não é nem com maldade, não. Não estou nem falando de falso profeta, nada disso, que isso aí já tem muito por aí, não. Eu estou falando daquelas pessoas que pensam que aí fala assim, não, mas eu pago dízimo. Nossa, pagar dízimo para mim é uma facada no peito, porque dízimo você não paga, você devolve, porque ele não é seu. Você paga a conta de luz, dízimo você devolve. Então, quando a pessoa já vem assim, é porque não tem a menor noção do que está falando, tá? Então, como obter a salvação? Ah, eu vou pegar uma favela e vou lá distribuir cesta básica. Não. Você vai primeiro obter a salvação, que é como? Lembra do carcereiro lá no Atos, né? Atos 16, 31. Que ficaram lá e perguntaram como que eu faço para receber Jesus? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mano, não, e agora? Aqui tá falando, faz obra de caridade, batiza. Não, crê e a tua casa será salva. Isso é promessa para mim e para minha casa. Então, se por acaso alguém da sua casa ainda não foi atingido pelo amor de Cristo, tem promessa, relaxa, continua orando. Para de falar na orelha para você não ficar chato, mas continua orando, entregando a vida desse seu querido, desse seu parente, dessa pessoa dentro da sua casa que de repente não encontrou com Cristo. Seja a luz, mostre o que a salvação fez na sua vida para que essa pessoa seja atraída a Jesus pela transformação. Então é assim, uma vez antes do meu pai se converter, e ele falava que a minha mãe, a minha tia, tinha tudo conversa chata, né? E ele falava assim, eu não quero ser crente nada para ficar chato que nem vocês. Nossa, ele era pior. Depois que se converteu, meu pai era pior ainda. Porque ele ficou tão apaixonado por evangelho, porque Jesus, quando você vê a luz dele refletida, ele atrai de uma forma que você não consegue sair fora. Quem provou... Sabe aquela música lá da a Fernanda Brum? Que fala no Santo dos Santos, como é? Quem já entrou no Santo dos Santos e viu e tive lá uma vez, não consegue sair mais. Quando você entra em perfeita adoração, você não quer sair mais de lá, porque é uma experiência que mostra a sua totalidade, porque nós temos o DNA do Pai correndo nas nossas veias, e quando nós encontramos com Cristo, aceitamos Cristo como nosso Salvador, e fazemos dele o Senhor da nossa vida, o que acontece? Há uma perfeita sintonia, houve uma ligação, então nosso ser se alegra da presença do Senhor. Então, quem já provou disso, não sai fora. Então, eu fico pensando assim, o desviado nunca conheceu a Cristo pessoalmente. O desviado, ele só ouvia falar. Então, muitas vezes, os nossos queridos estão perto de nós, os nossos filhos, os nossos maridos, né? Só mulher, né? Mas os nossos irmãos, primos, colegas de trabalho. Muitas vezes essas pessoas são o nosso campo missionário. Será que você já conseguiu passar o lado bom do evangelho para que essas pessoas vejam e sintam vontade de ter o mesmo que você? Ou você sentou em cima da sua religiosidade, aí eu vou bater o pé da sandália, o pó da sandália e deixa ele aí que o diabo leve o carregue? Não, não. Você tem que conquistar os seus amados com a palavra de Cristo, com o amor de Cristo. E você só vai ter esse DNA correndo na sua veia quando Jesus for o Senhor da sua vida. Então, ele é o Salvador, porque sem ele, a morte eterna.
Sem ele, ao mar o lago de enxofre, de fogo e enxofre. Sem ele, há julgamento, há juízo final. Com ele, ele pagou todos os nossos pecados e nos levou da morte para a vida. É essa máxima que nós temos que saber. E aí, depois que você entendeu que caiu a ficha, plim, né? Já prepara. Esse é ótimo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tá vendo que a salvação é através de Cristo? Então eu vou falar. Não, mas no meu trabalho, eu não posso falar que eu sou crente, que todo mundo vira a cara para mim. Ok, beleza. Uhum. Tem vergonha, né? Como é que é? 007 de Jesus, né? Aquele que é espião, né? Agente incógnito. Ninguém pode saber que ele é crente, né? Até que ponto é isso aí, né? Se você confessar Jesus como Senhor e em teu coração você acreditar realmente que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É simples. É simples, você não precisa fazer mais nada do que isso. Depois, o que vem agora a seguir é um processo disso aqui, que é o quê? Com as obras são a consequência da salvação. Quando você está perto de Jesus, você vai ver o que ele ensinou. O que que é? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Depois que você amar Deus sobre todas as coisas, você vai amar o seu próximo como a ti mesmo. E aí sim você vai fazer a caridade, tá? É uma consequência. Não é o que leva, entendeu? Nós não podemos inverter o caminho. Não, então eu quero ser santo, eu quero ser salvo, então eu vou começar a fazer casaquinho para grávida carente, eu vou começar a dar esmola, porque aí eu vou conseguir. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tá assim de gente boa que fazem obras sociais e que não são salvos e que vão ficar. A que time você quer pertencer? Ah, mas então eu posso só aceitar a salvação e não fazer as obras? Se realmente você tiver esse acordo com Cristo, automaticamente as obras aparecerão na sua vida como fruto. E nós vamos olhar lá em Gálatas, tem lá o fruto do Espírito. Até eu vou falar um dia sobre a tal da mexerica, que eu acho que eu já fiz o estudo sobre a mexerica. Você pega a mexerica, é o fruto. Os gomos não é os frutos do Espírito, né? A mexerica é o fruto e os gomos é longanimidade, amor, papapá, né? Então, o que que é? É o fruto. O fruto do Espírito vai vir como consequência de uma vida que tem o Senhor Jesus como Senhor. Tá? Então você não pode começar pelo caminho inverso. Não, mas eu faço tudo certinho. Eu vou na igreja uma vez por semana, eu oro na hora de comer, eu canto as músicas, são umas músicas legais, já sei até de cor, entendeu? Eu distribuo folheto, eu dou esmola. Ok, mas se você não acredita que Jesus morreu, é o Filho de Deus, morreu na cruz para te salvar, ressuscitou para que ele seja a primícia, se você ressuscitar com ele depois, filho, negão, vou te dar uma triste notícia, vai para o inferno. Tá? Vai para o inferno. Você tem que ter esse compromisso com Cristo. E aí as coisas vão vir. Você não pode começar pelas obras. Você tem que começar com o encontro com Cristo. As obras vão ser consequência. E eu vou te falar. Uma pessoa que encontrou com Cristo, automaticamente ela vai fazer, não vai ser por obrigação. Ela vai fazer as obras de caridade, não por obrigação. Vai ser um prazer, porque ela ama o próximo como a si mesmo. E o que é compaixão? Compaixão é você sentir no lugar do outro. Então, uma coisa é eu pegar e entregar um envelope com uma oferta para uma pessoa. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu querer saber o que levou ela a tentar sentir a dor e resolver a situação. Um cheque muitas vezes não vai resolver. Você se colocar no lugar do outro é o que Jesus fez. Porque Jesus estava no céu em toda a sua majestade. E ele, para nos salvar, ele desceu da sua majestade, se fez como homem para que nós pudéssemos entender. Porque nós somos tudo retardados, tá? Para que a gente pudesse entender, ele teve que vir viver como nós. E isso é compaixão. Você tem compaixão dos necessitados? Você já se colocou no lugar deles para tentar amenizar a dor deles? Você só faz isso baseado num amor que vem da cruz, tá? Que o amor de Cristo que nos contagia para ter uma atitude assim. E aí vem, as obras garantem a salvação? Não! Porque pela graça sois salvos. Gente, esse é o versículo da reforma. Vocês sabem a reforma protestante o que é?
Pela graça, não adianta você fazer nada, tentar comprar indulgência, comprar lugar no céu, tentar pagar pecado né, comprar com dinheiro, com sacrifício, penitência. Pela graça sois salvos mediante a fé. E agora vem, nossa, adoro. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí vem, não de obras para que ninguém se glorie. Coisa mais hipócrita é você entregar uma cesta básica e tirar uma fotinho, selfie e botar no Facebook. Larga a mão de ser hipócrita. O próprio Jesus fala, o que fizer a sua mão direita, não veja a esquerda, tá? E as pessoas fazem essas coisas para quê? Fazem boas obras, que é para quê? Para se colocar num lugar de destaque. E aí? Você está vendo o seu ego. Você quer ser reconhecido pelas multidões. Então, vai fazer que nem o fariseu, que orava lá no canto da praça. Porque eu faço. E aí, Jesus olhou para o publicano que estava lá e falava assim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Qual foi a oração que foi atendida? Porque quando você se depara com Cristo, não existe alguém que seja 100% ótimo. Você se depara com Cristo, você fala, como eu careço da misericórdia de Deus, como eu careço da graça, como eu estou longe de conseguir a salvação pelas minhas próprias forças. E é isso que o evangelho genuíno prega. As obras são consequência, você não, porque a salvação vem pela graça. O que é graça? Favor imerecido. E aí vem, para quem quer perguntar, né, da onde que vem a salvação, que é esse texto, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui não é as ofertas, a cesta básica, não. É a graça de Deus se manifestou salvadora. Através de quem? Através de Cristo, tá? E aí, para encerrar essa história, o que é que salva? Tem um versículo que eu acho o máximo, que é o seguinte. Não, para ser salvo você tem que batizar. Tem umas igrejas que falam que para ser salvo você tem que batizar. Não, porque para ser salvo você tem que doar a cesta básica. Não, porque você tem que doar horas do seu tempo para ajudar os pobres. Tá aqui, tá tudo bem, tudo isso é certo. Porém, vamos voltar lá na cena da cruz, tá? Jesus lá com 2 ladrões, certo? Bom, eram 3 cruzes e todo mundo fala o bom ladrão. Mentira, porque lá o único bom que tinha era Jesus. Tá? Os outros 2 estavam lá porque mereciam. E eu vou ler o texto para recordar, refrescar a nossa memória no que realmente está escrito. Então, vamos lá. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava, dizendo, uai, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhes, porém, o outro, repreendendo, disse, nem ao menos teme ao Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nos nossos atos merecem. Mas este, mal nenhum fez. Ele já reconheceu que ele estava ali porque merecia. E aí ele virou para Jesus. Gente, imagina essa olhada. Imagina você lá agora, pendurado numa cruz, você olha do lado, você vê Jesus, você já está na porta de morrer. Você olha e fala, Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. No último instante. E Jesus falou o quê? Pausa. Okay, vamos dar uma pausa. Então, agora você tem que batizar, fazer cursinho como é que chama? Catecúmenos, né? Classe catecúmenos, nas igrejas tradicionais tem isso. Você tem que ir lá dar um monte de cesta básica, você tem que dar todos os seus bens aos pobres, você tem que batizar, senão você não entra no céu. Está escrito isso na sua Bíblia? Na minha não está, não. Jesus virou para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso aqui derruba a teoria da Igreja Católica de que existe purgatório. Não existe purgatório. Aquela teoria de que vai ficar dormindo aí até aparecer, também não está aqui. E você não tem que fazer nada. Aceitou Jesus? Jesus falou, em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de fazer boas obras. Até 5 minutos antes, ele era o pior dos homens, condenado à cruz. Porém, nos últimos 5 minutos, ele reconheceu que Jesus era o único capaz de salvar. E ele foi salvo, ele está no paraíso. Então, eu te pergunto, as obras vão levar você para alguma coisa? Não!
Mas você tem que fazer? Você não tem que fazer, você vai fazer por prazer, depois que Jesus for o Senhor da sua vida. Então eu pergunto para você aqui, eu quero 2 perguntinhas, que eu gosto de deixar umas perguntas para ficar borbulhando na cabeça a semana inteira. A primeira é a seguinte: será que eu sou salvo? Você tem certeza que você é salvo? Você está convencido pelas suas obras que você segue o script direitinho? Ou você está convencido porque você se lembra do dia que você falou para Jesus: toma conta da minha vida? Olha, eu me atrevo a dizer que não existe uma pessoa que não se lembre do dia da conversão. Se você não se lembra do dia da sua conversão, eu tenho que te falar, você não é convertido, você é convencido. Porque quando você encontra Jesus, parece que toda a sua vida, por mais certinha que seja, vira um lixo na frente da graça de Deus. Então, vamos ter certeza, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu tive esse encontro com Cristo ou se eu só estou na beirada? Então, aguarde o nosso chá do dia 17, vocês vão ter grandes revelações sobre esse assunto, tá? Mas eu não vou dar spoiler. Então, o que que acontece? Aonde você está? Você é convencido ou você já é convertido? Ah, mas agora eu não sei, tenho dúvida. Você tem dúvida? Vai agora, ora, no seu quarto fechado e fala: Senhor, eu te entrego a minha vida. A minha igreja, todo domingo, a hora que acaba o culto, o pastor faz uma oração e fala assim: ore comigo. Jesus, eu entrego a minha vida. Você pode entregar sua vida todos os dias para Ele. Entregue o seu dia para Ele, como Ele seja o Senhor da sua vida. E abre os olhos e os ouvidos para ter certeza que se você entregar o seu dia de amanhã, segunda-feira, acordar, antes de abrir os olhos, você acorda e fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, seja o Senhor do meu dia hoje. Eu duvido que quando chegar de noite, você não vai estar enchendo o nosso WhatsApp de gente do céu, olha o que aconteceu hoje, e coisa, porque grandes coisas vão acontecer. Porque quando você entrega o seu dia para Jesus, você vê a mão dele agindo. Você vai ouvir a voz dele falando para você o que você tem que fazer. Então, é legal você ouvir o que a Cátia está falando, você ouvir o que o pastor está falando, você ouvir o pregador, é tudo legal, mas nada vai substituir o seu encontro pessoal. Como nós falamos domingo passado sobre Pedro, gente, muito legal. Quem não viu, veja o estudo de Pedro que nós fizemos domingo. Os caras estavam tudo lá no barco, os apóstolos, e todos contaram que Pedro caminhou sobre as águas, mas Pedro falou: eu caminhei pelas águas. Então, você quer ser o espectador da bênção dos outros ou você quer viver as experiências? E ainda eu vou mais longe. Tá? Todos nós já entregamos a vida para Jesus, ok. Qual foi o último milagre que você viu na sua vida? Ah, porque há 20 anos atrás eu estava nas drogas, encontrei Jesus, ele me salvou. E de lá para cá não aconteceu mais nada. De lá para cá Jesus não se fez maravilhoso na sua vida. Essa última semana você não tem coisas para contar do inesperado, do surpreendente, do magnífico de Deus na sua vida? Tem, nós temos. Aí, mas comigo não aconteceu nada, tô tudo bem. Isso é o magnífico de Deus. Tem uma doença matando gente pra caramba e Deus está cuidando da sua casa. Isso é o magnífico de Deus. A gente só aprende a valorizar as coisas quando a gente não tem. Eu vou falar para vocês. Entrei numas e fazer dieta que minhas calças estavam mandando, sabe? Aí eu entrei fazer dieta. Depois que o Emerson morreu, gente, foi uma paulada tanto na minha cabeça que eu abri meu armário e comi um sonho de valsa, que eu tenho um pacote lá. Falei, vou comer o sonho de valsa. Porque o que acontece? Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Você não sabe se vai ter tempo de você zerar as coisas. Eu falo sempre do canudinho. Tem a Bianca que entrou agora, não sabe a história do canudinho, é o seguinte, o canudinho de festa, né? Sabe aqueles canudinhos de suco? Ele é o seu contato com Deus. Não permita que tenha nenhuma sujeirinha dentro do canudinho impedindo você de mandar oração para o Pai e Deus de mandar a resposta para você. Seu canudinho está limpo? Ou você vai cometendo pecadinho? Meus pecados são pequenos, porque eu sou uma serva de Deus, mas você vai cometendo pecadinho no varejo, toda semana chega no domingo, pede por atacado? Não, amanhã pode ser tarde. Vamos manter o nosso canudinho limpo, vamos manter o nosso coração limpo, todos os dias. Puxa, pisei na bola, Deus, essa aí foi mal, entendeu? Foi mal. A Bíblia diz que tudo que você se arrepende, Deus joga no mar do esquecimento. Para que você vai ficar juntando lixo na sua vida? Porque você está se privando da vida em abundância que Jesus garantiu para você na cruz, né? Então,
Parece uma coisa extraordinária. Ai, você parece falando como uma fanática. Deus foi mais fanático. Ele matou o filho dele para me salvar. Olha que coisa maravilhosa. E ele não matou o filho dele para que eu tenha uma vida de murmuração, de sofrimento, só ficar pensando em desgraceira. Não, ele matou o filho dele para que eu tenha vida em abundância. Eu saiba viver que no mundo eu vou ter aflição. Mas eu sei que eu estou acima de tudo isso, porque aquele que era, que é e que há de vir, venceu a morte. E fala para mim que eu sou mais do que vencedora. Então tudo isso vai passar. Eu estou nos cuidados da mão de Deus. Tenha isso essa semana. O inimigo não pode se levantar contra a sua vida. Ele pode te assustar, ficar falando coisa em volta de você. E você não permita, porque você sabe que é salvo. Você é a menina dos olhos de Deus. O seu nome está escrito na palma da mão do Pai. Quem lembra que na escola você escrevia na mão as coisas que não pode esquecer? Isso não é coisa moderna, não, porque lá no Antigo Testamento, lá já tinha esse hábito, tanto que Davi fala que o seu nome está escrito na na mão de Deus. Olha que deve ser uma mão grandona, né? Mas tudo bem. O meu tá lá. O meu tá lá. Alguém que te amou desse jeito não é capaz de resolver o seu problema, a sua luta. Então, a sua luta hoje pode ser só mais um motivo para você contar a vitória amanhã. O que você está passando hoje é só para Deus se mostrar sobrenatural na sua vida amanhã. Então, a salvação não é só para te livrar do inferno. Senão, você morria, se convertia, morreu, subiu. Não, a salvação é para você ter uma vida em abundância hoje, poder contagiar as pessoas, mostrar para as pessoas o que realmente vale a pena. Então, é assim, quando você tiver Jesus sendo o Senhor da sua vida. Vamos ler lá, João 15, ele fala da videira, né? Então, se você tiver enxertado no tronco que é Cristo, a seiva da videira vai passar para o galho. Então, vamos colocar nós, o sangue de Cristo vai passar por nós, e aí nós vamos dar o fruto. E o que é o fruto? A caridade, amor ao próximo, tudo isso é fruto de você estar ligado, enxertado na videira que é Cristo. Então, a pergunta, que é a nossa pergunta de hoje, a caridade leva à salvação? Não. A caridade é consequência da salvação. E eu convido você agora a ter certeza da sua salvação. E se você não tem, às vezes a gente fica meio na dúvida mesmo, porque o diabo é tão sacana que ele fica jogando umas dúvidas na nossa cabeça. Vai, faz um retrospecto e entrega seu dia hoje para Cristo. Entrega a sua semana para Jesus. Deixa ele ser o Senhor da sua vida. Eu tenho certeza que no final da semana você vai comentar o sobrenatural. Você vai ser próspero no meio de uma nação, de uma geração, de uma situação caótica. Você vai prosperar, porque a Bíblia, em lugar nenhum está dizendo que a Bíblia funciona só nos Estados Unidos, no Brasil, ou na África ou na China. Não, a Bíblia funciona em qualquer lugar. A Bíblia não funcionou só no Velho Testamento, a Bíblia funciona hoje. Ela funcionou para você um dia, ela vai funcionar para você hoje. Então, ela funciona em qualquer lugar, em qualquer época, para qualquer pessoa. Então, estude a Bíblia, para você não ter dúvidas e não ser distraído com os ataques daquele que quer te fazer sair do rumo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e creia que tudo ele fará. Gente, eu acho o máximo, porque a minha Bíblia não fala. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, alguma coisa ele vai fazer. Não! Ele fala assim, e tudo, toda a sua luta, toda a sua lágrima, todo o seu desespero, entrega para o Senhor. E no final da semana nós estamos cantando glória. Amém?